Sejam muito bem-vindos à terceira aula da Jornada da Alta Performance. Um evento pensado especialmente para que você possa usar o máximo de performance física e mental que você possui, para que você aprenda um método que todo mundo pode reproduzir e pode colocar em prática imediatamente, e também para que você entenda que você tem uma Ferrari, que você vive num corpo que tem superpoderes, um cérebro que é superpoderoso. Você precisa primeiro entender isso e depois saber como ter acesso e como usar. E nessa semana eu vou te mostrar tudo isso. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu lembrar você aqui rapidinho o que foi falado na primeira e na segunda aula. Na verdade, então, na aula 1, nós falamos sobre problemas, sobre o que te mantém preso, por que você não consegue decolar, quais as dificuldades, o que te faz ficar estagnado, o que falta para você conquistar a alta performance e conquistar seus sonhos. Falei a respeito da procrastinação, que é um grande problema. 8 a cada 10 pessoas, na verdade, têm a procrastinação como uma pedra no sapato, como algo que te atrapalha e que te prende no mesmo lugar. Como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, como se você estivesse andando em círculos. Se você tem essa sensação, esse assunto aqui faz sentido, assim como faz para a maioria das pessoas. Eu falei a respeito da falta de tempo, o tempo que é o nosso maior ativo. É a única coisa que você não pode voltar atrás, você não consegue utilizar de novo, não consegue reciclar. O tempo que passou, passou. E se você não souber como otimizar a sua rotina, como viver em alta performance, você vai acabar usando o máximo de tempo que você tem disponível, e aí você vai ter aquela sensação que muitas pessoas têm, de que o dia deveria ter mais do que 24 horas. Na verdade, mesmo que tivesse 48 horas o dia, você iria ter a mesma urgência de tempo, porque você iria ter dificuldade de administrar e de organizar a sua rotina. Esse é um problema central na vida das pessoas que não vivem em alta performance. Eu te expliquei como todos esses e outros vários problemas que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas reside uma questão central, que é o afastamento do nosso comportamento biológico, da forma com que nós evoluímos. Eu te expliquei que a nossa evolução cultural, ela aconteceu mais ou menos 1000 vezes mais rápida do que a nossa evolução biológica. Ou seja, enquanto o nosso contexto, nosso ambiente é um ambiente futurista, nós estamos querendo conquistar Marte, nós vamos para o espaço, nós temos tecnologia, o nosso corpo, o nosso cérebro ainda são pré-históricos. Eles não evoluíram de forma a mudar significativamente. Então, quanto mais nós nos afastamos da forma com que se vivia e do comportamento biológico, que é mais adequado, que é mais natural para o nosso organismo, mais doentes nós ficamos e com menos saúde nós vivemos. Menos saúde e menos disposição. Eu te expliquei tudo isso na aula 1, além do exercício ao final da aula que eu te passei para nós definirmos os valores, os propósitos e os objetivos e termos isso com clareza. Eu quero saber quem está aqui assistindo essa aula 3 que fez esse exercício aqui proposto na aula 1. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas fizeram. Então comenta aí no chat alguns dos principais valores que você elencou, que você definiu como valores centrais na sua vida. E aí, a partir disso, é possível definir nosso propósito e entender que o objetivo ou os principais objetivos de vida, eles devem estar alinhados com o nosso propósito de vida. Bom, na aula 2 eu falei sobre alguns aspectos que vêm para sanar essas dificuldades, que nos ajudam a resolver as questões que foram mostradas na aula 1. Falei sobre, por exemplo, como estruturar uma rotina. Eu mostrei para você que a base de uma vida em alta performance é uma rotina sólida. E a rotina sólida só pode ser construída não em sobressaltos, não com grandes evoluções, com mudanças muito bruscas, porque isso não é algo sustentável a longo prazo na nossa vida. E como a ideia aqui é mudar de vida, é construir uma vida em alta performance e não ter uma fase em alta performance, é importante que você estruture a sua base. Esse é o primeiro passo para se viver em alta performance, para se obter o máximo de rendimento que você pode ter física e mentalmente. E essa rotina sólida, ela só pode ser construída com base em pequenos hábitos, que você vai dia a dia mudando, mas tem que se comprometer a mudar de fato. Se você quer mudar de vida, se você não quer mais ficar onde você está, eu tenho certeza que isso é para você. Lembra? E pensa agora, imagina, onde é que você quer estar daqui 10 anos? E lembra, 10 anos atrás, onde é que você imaginava que você iria estar nesse momento? Eu tenho certeza que você queria coisas e imaginava coisas que não aconteceram. Agora, por que elas não aconteceram? Por que você não conseguiu conquistar essa vida dos seus sonhos? Cada pessoa tem inúmeros motivos, mas um dos motivos mais importantes é porque você não soube como estruturar a sua vida e como caminhar na direção certa. E eu tô aqui para te mostrar isso. A vida em alta performance, ela serve para que qualquer pessoa possa utilizar isso como uma ferramenta e usar na direção da conquista dos seus sonhos e dos seus objetivos.
e sonhos e objetivos, cada um tem os seus. Agora, não importa quais são eles. Se você seguir esse passo a passo, seguir essas etapas que eu estou te mostrando, você vai estar cada vez mais perto da sua vida dos sonhos. Esses pequenos hábitos que eu te mostrei, que compõem essa base da alta performance, eu chamo de mini hábitos. Hábitos que você de fato vai fazer diferente do que você fez até hoje e vai começar a introduzir na sua rotina, de forma a reestruturar essa rotina, a ressignificar a sua vida. Mas isso tem que ser feito gradualmente, pouco a pouco. Assim, mudando, como eu digo para você, 1% a cada dia, você vai, quando se der conta, olhar para trás e perceber que você já mudou 50% ou que você já é de fato outra pessoa. Mas isso só pode ser conseguido gradualmente com paciência, disciplina e método. Eu te trouxe aqui também um conceito novo de antifragilidade. O que significa ser antifrágil? Quando eu te perguntar qual é o oposto de ser frágil, uma pessoa frágil é uma pessoa que é facilmente abalada por dificuldades, por intempéries, por obstáculos da vida. É uma pessoa que se abala, uma pessoa que cai e que não consegue levantar, que tem dificuldade de seguir em frente. Uma pessoa frágil, o oposto disso, não é uma pessoa resistente. A resistência, ela pressupõe resiliência, ou seja, é uma pessoa que consegue cair e se levantar. Mas o oposto de frágil é antifrágil. É a pessoa que não se abala, mas que evolui frente a cada dificuldade. Esse é o oposto de frágil, é antifrágil. Como é que nós nos tornamos antifrágeis? Lembra que eu falei para você aquela frase do filósofo Nietzsche, que dizia: o que não te mata te fortalece. Isso tem alguma base? Com certeza tem. A neurociência e toda a ciência já mostraram isso, tem mostrado cada vez mais, tem batido nessa tecla, de que cada vez que você usa o desconforto a seu favor, quando incluído na rotina, em pequenas doses, você se beneficia com isso. Nesse contexto do poder do desconforto moderado na sua rotina, quando incluído propositalmente ou deliberadamente, como eu te falei, te dei o exemplo do banho gelado. E eu te trouxe nessa aula 2 vários aspectos de por que o banho gelado vai te tornar uma pessoa mais antifrágil e por que o banho gelado também vai te fazer viver mais. É como se fosse uma fonte da juventude, na verdade. Você tem efeitos anti-inflamatórios, efeitos anti-estresse crônico, reduz o risco de doenças e ainda melhora a sua performance, simplesmente com o banho gelado. Entenda, a alta performance não é para poucos, ela não é algo inacessível, não é constituída por uma série de métodos caros ou de rotinas inacessíveis, de alimentos muito caros que você não vai conseguir consumir, vai ter dificuldade de comprar. Não é isso. A alta performance é utilizar o que você tem no dia a dia a seu favor. E eu garanto que a alta performance é um conjunto de medidas que todos nós podemos ter acesso. Mas você precisa desse conhecimento antes. Um dos principais sentidos é você saber que o seu cérebro não te domina, que você que deve dominar seu cérebro. Você tem que entender primeiro qual é o manual de instruções do teu cérebro, do teu corpo. Entendendo isso, você vai poder usar a máxima performance do teu corpo e do teu cérebro para poder então viver de uma maneira otimizada, ganhar tempo, poder ter mais tempo livre para aproveitar com quem você gosta, poder viver de forma mais plena, mais feliz e ter mais sucesso em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, financeira, estudos, aprendizagem, inteligência, memória, o que você quiser. Então, para você entender tudo isso aqui, tá fazendo sentido, já tá ligando os pontos, né? Esse evento, ele é dividido em 4 partes, em 4 aulas, mas ele é um evento com início, meio e fim. Para você entender todo o contexto, para você entender todas as ideias que eu estou desenvolvendo aqui, o ideal é que você assista às aulas 1, 2 e 3 e depois a aula 4. Se você está aqui comigo agora e por acaso ainda não viu as aulas anteriores, as aulas 1 e 2, fica comigo aqui até o final, mas depois não deixa de voltar aqui e assistir a primeira aula e depois a segunda aula, porque aí sim vai fazer sentido tudo isso que eu vou te falar aqui hoje, assim como tudo que eu estou revisando, que já foi falado nas aulas 1 e 2. Agora, antes de ir adiante, eu quero saber aqui, quem topou o desafio do banho gelado, que eu propus ao final da aula 2? Se você tomou banho gelado, se você topou esse desafio, escreve aí no chat, topei. Escreve aí no chat, banho gelado. Escreve que você topou o desafio do banho gelado. Eu quero saber quantas pessoas tomaram banho gelado e eu quero saber também como é que você se sentiu. Se você conseguiu perceber os efeitos de mais foco, mais atenção, pelo menos por 2 horas depois do banho gelado, como eu expliquei
que é possível assim depois que a gente tem a exposição deliberada ao frio. E escreve o que você sentiu. Você pode estar se perguntando agora o que é alta performance. Mas antes de eu te falar o que é, deixa eu te dizer o que não é alta performance. Bom, alta performance não é, por exemplo, você ter que ser campeão de alguma coisa, você ter que ser o primeiro lugar. Porque a vida não é uma competição. Na verdade, a competição, eu já te disse isso, é com você mesmo. Você tem as ferramentas a partir de agora, você tem esse conhecimento e você tem anseios, tem vontades, tem objetivos, tem desejos. Quem é que vai colocar em prática? Lembra que o primeiro passo é seu. É só se você der o primeiro passo que as coisas poderão acontecer. Se você ficar parado, seguir no mesmo lugar, seguir na sua zona de conforto, lembra que eu te falei, olha só, a gente tem uma zona de conforto em que o nosso cérebro se sente bem e ele quer que nós sigamos nessa zona de conforto. Você fica muito bem aqui dentro, você se sente bem, você sabe o que fazer, você está confortável aqui. Você não precisa sair desse lugar, você tem sua vida, tem suas coisas e tá ok. Agora, dessa forma, você não vai conseguir conquistar mais. Não existe mudança sem desconforto. Então, você precisa sair da zona de conforto para ampliar seus horizontes. Lembra? Eu te falei isso já. Você não vai mudar se seguir no mesmo lugar, do mesmo jeito como você sempre fez. Beleza? Então, alta performance não é sobre ser campeão de algo. É sobre você mudar, sobre você evoluir. O que não é também alta performance? Não é querer ser workaholic. Não é querer trabalhar o dia inteiro, trabalhar a noite toda, dormir pouco, para querer render mais. Então, você lida com o sono como se fosse algo opcional. Alta performance não é isso. Você vai entender com a ciência da alta performance como cada um dos aspectos biológicos mais importantes vão impactar na sua performance e nos seus resultados. Como, por exemplo, o sono, o movimento, a alimentação, as relações pessoais. Tudo isso compõe alta performance. E quando você pensa que ser workaholic, que se afastar das pessoas, se alimentar só quando der, da maneira que conseguir, que puder, fazer as coisas de forma meio atabalhoada, meio atropelada e dormir pouco para usar o tempo a favor do seu trabalho, por exemplo, quando você faz isso, aí eu entendo porque que você não conhece o que é alta performance e cada vez mais você se afasta dos seus objetivos. Alta performance também não é você querer usar aspectos pessoais, características que você tem, que você gosta, que você se adaptou, para outras pessoas, para que elas também desenvolvam sua alta performance. Na verdade, a tendência de quando nós identificamos características pessoais, ou seja, algo que você gosta, que funciona para você, malhar em determinado horário, comer tal coisa, enfim, que são gostos pessoais. A tendência é de que isso não funcione para a maioria das outras pessoas. Então não adianta a gente querer se apegar em coisas individuais para tratar isso como alta performance. Esses são aspectos individuais. Agora, a alta performance é um conjunto de situações, de características que podem ser extrapoladas para todas as pessoas. E de que maneira nós podemos descobrir quais são essas características que são escaláveis, que todas as pessoas possuem? Através da biologia. É por isso que eu te digo que a reaproximação com a sua biologia, com a forma com que o seu organismo deve funcionar, deve se alinhar para que você aponte para a zona de chegada, para a linha de chegada, para o seu destino e só ande nesse sentido, é conhecer mais a sua biologia, como é que seu corpo funciona, como é que o seu cérebro funciona, para poder usar isso para os seus propósitos. Então olha só, a biologia é algo central quando nós precisamos falar de alta performance, aspectos biológicos evolutivos. Eu te falei já a respeito da nossa evolução. A espécie humana habita o planeta há mais ou menos 3,6 milhões de anos. E se nós fôssemos Homo sapiens, nossa espécie, que estamos aqui há 12 mil anos, se um dia, 24 horas, representasse todo o período que o gênero humano habita o planeta Terra, nós, Homo sapiens, seríamos apenas os últimos 5 minutos do dia. Toda a evolução aconteceu antes de nós estarmos aqui presentes. E o nosso organismo carrega ainda muito dessa genética e dessas características. Então, quando nós entendemos como é que nós funcionamos de maneira otimizada, aí sim nós conseguimos extrair o máximo de performance. É por isso que eu te disse, você tem uma Ferrari, você nem sabe, agora você sabe. Mas para você aprender a dirigir essa Ferrari, a guiar ela, e a não derrapar, não sair de lado, não bater, você precisa de técnica, de método. Sabendo disso, você vai conseguir decolar na sua vida. Então, o que é alta performance? Em primeiro lugar, você aprender a receber um manual de instruções e aprender como usar o seu corpo, como usar a sua mente de forma mais otimizada.
Então, você vai usar esse conjunto de características da alta performance para evoluir em qualquer área. E aí, olha só, quando você chegar lá na frente, você vai ter que evoluir em pequenos passos, como eu já te mostrei. A evolução, ela não comporta grandes saltos. Você precisa evoluir através de mini hábitos e de uma rotina bem estruturada. Essa é a base. Mas quando você chegar lá na frente, daqui a alguns meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, você vai olhar para trás e você vai perceber que você chegou num lugar ou conseguiu fazer coisas que você antes achava impossíveis. Então, a arte do impossível, dominar essa arte do impossível, pressupõe que você tem esse manual de instruções do seu próprio corpo e da sua própria mente, do seu cérebro. Assim você vai conseguir fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Concluindo aqui alta performance, que é uma definição, eu quero te explicar o que é. Então, se você usar tudo isso a seu favor, você depois de algum tempo, depois de dar o primeiro passo, de entender como é que você vai estruturar a sua rotina, definir seus planos, seus objetivos, você vai evoluir e vai entender que a vida diariamente é uma evolução. E essa evolução tem que ser natural e leve, para que você possa constantemente viver a 100% do seu funcionamento físico e cerebral. Isso é alta performance. E a alta performance é o oposto da doença. Lembra que eu te disse também que não basta não ter doenças, na verdade, o afastamento do processo da doença, ele nos traz mais saúde. Mas o que é saúde num sentido mais amplo? Ter saúde significa não só não estar doente, significa usar as suas funções corporais, cerebrais, de maneira mais otimizada, de maneira em alta performance. Então a alta performance é isso, é viver com saúde de forma plena e de forma otimizada. Lembra que a competição é com você mesmo e que o jogo é infinito. Você joga para seguir jogando, não joga para ganhar de alguém. A alta performance é algo que você tem que carregar para o resto da sua vida, sem que seja pesado. E é isso que acontece com essa transformação. Uma das coisas que eu já te falei é a respeito dos 3 M's para conquista de objetivos. A gente começou com aquele exercício de definição de objetivos lá na aula 1. Lembra que para você definir quais seus objetivos de vida, você precisa ter em mente, de forma muito clara, qual é o seu propósito. Isso você só vai conseguir definir seu propósito sabendo antes quais são os seus valores. É por isso que esse foi o exercício ao término da aula 1, para que você definisse quais são seus valores primordiais, do que você não abre mão ao longo da sua jornada, na sua caminhada. Depois de definir seus objetivos, você precisa definir então uma estratégia. Como é que você vai conquistar seus objetivos? De que forma você vai conseguir chegar e conquistar seus sonhos, chegar onde você quer? Aquele exercício que eu te propus também para você imaginar onde é que você quer estar daqui 10 anos, você pode imaginar e deve imaginar. Você deve se visualizar aonde você quer estar daqui 10 anos. De que forma você quer estar vivendo? Com quem você quer estar? Qual o sentimento você quer ter daqui 10 anos, olhando para trás? Sentimento de satisfação, de dever cumprido, sentimento de não ter conseguido ou um sentimento de plenitude e de felicidade. Você vai conseguir conquistar seus objetivos e seus sonhos se você tiver determinação e método. Mas olha só, os 3 M's, eles nos mostram um passo a passo de 3 etapas que andam sempre juntas, de como você vai conseguir conquistar seus objetivos. Então vem cá comigo. O primeiro dos 3 M's é o M do Mindset. Mindset é uma palavra do inglês que significa mentalidade. Isso é o quê da sua estratégia. Qual é o seu pensamento? De que forma você sente as coisas? De que forma você sente essa necessidade de mudança? E de que forma você sente esse processo? Você precisa estar conectado com a sua mudança. Isso não pode ser da boca para fora. Você tem que viver a mudança. O seu corpo, o seu cérebro, eles têm que estar alinhados. Você vai conseguir isso com todas essas dicas que eu te faço de revisão dos seus valores, definição do propósito, e aí você vai colar uma folha lá onde você trabalha, onde você estuda, para você ver todos os dias essa folha. E você precisa lembrar constantemente qual é o seu propósito. E o seu mindset, ao invés de ser um mindset fixo, que a maioria das pessoas tem, que é um mindset de estagnação, é aquele sentimento de que você não consegue, é aquela crença limitante de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, você, por vários motivos, as pessoas acham que não são capazes, que não têm essa competência e que não vão conseguir. Mesmo que você fale que você vai conseguir para os outros e até para você mesmo, muitas vezes no seu íntimo, você imagina que vai ser muito difícil ou que você não vai conseguir, que vai ser impossível. Se você não vivenciar essa mudança, se você não acreditar realmente que é possível, e você vai conseguir, vai acreditar nisso, quando você começar a perceber a mudança que vai ser posta em prática com tudo isso que eu estou te passando,
Aí sim, você vai passar do mindset fixo, que não é o que a gente quer, para o mindset de crescimento, que é um mindset, que é uma mentalidade de pessoas vencedoras, que é a mentalidade que você vai se enxergar daqui 10 anos, onde você quer estar, na casa dos seus sonhos, morando onde você quiser, com liberdade financeira, com liberdade geográfica. Você vai se enxergar lá de verdade, não da boca para fora. Esse é o mindset de crescimento. E isso aqui é uma etapa fundamental para que você possa conquistar seus objetivos. Senão, o que acontece é que você vai se auto-sabotar. Invariavelmente, se você tiver um método, tiver motivado, da boca para fora, você não vai conseguir. Você vai acabar morrendo na praia. Por quê? Porque seu próprio cérebro vai acabar te boicotando. Ele vai virar seu inimigo, silencioso, dentro de você, uma voz da sua consciência que vai te dizer constantemente que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso não vai ser verdade, que isso tudo que eu estou te falando aqui, por exemplo, é algo que não vai funcionar, que não funciona para você por diversos motivos. Mas se você não acreditar, realmente vai ser muito difícil você conquistar seus sonhos. Então, a primeira dica aqui para o seu mindset de crescimento é: acredite em você, de verdade, não da boca para fora. Tem que ser algo que vem de dentro. Exercite isso, exercite diariamente. Relembre qual o seu propósito, ou quais seus propósitos no mundo. E lembre disso constantemente e tenha isso com muita força no seu dia a dia. O segundo M, a segunda etapa para a conquista de objetivos, que é o porquê, é o seu porquê. Olha só como isso é importante, olha o peso disso aqui. A motivação, ela é o seu porquê. Quando te perguntam por que você quer algo, ou qual a sua motivação, o que te faz se mover, o que te faz levantar todos os dias, o que te faz seguir acreditando, essa é a sua motivação. O seu propósito é o seu maior motivador, é a sua maior motivação. Quais são os seus propósitos? Esse exercício você precisa ter feito já. Então, se não fez, faz agora, tá? Pausa o vídeo e faz. Quais são os seus propósitos? Trabalhar, viver pelos seus filhos, para dar conforto para os seus filhos? Ou conquistar um propósito nobre de ajudar pessoas? Qual é a sua causa? Qual é o seu propósito? É criar empregos? É ser produtivo? Você pode ter inúmeros propósitos, mas um principal é um guia, é como um farol na sua vida. Então isso deve estar muito claro. Lembra que eu te falei também que a primeira marcha de um carro é a marcha mais forte? E que sair da inércia, sair de quando você está parado, quando você está inerte, quando você está sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar, sem conseguir evoluir na vida, o primeiro passo é seu. E esse primeiro passo precisa de energia, precisa da sua contrapartida. Você dá o primeiro passo e depois, quando você começar a perceber benefícios, começar a perceber uma pequena evolução na sua vida, depois de estruturar uma rotina, depois de começar a viver uma nova vida, na verdade, a introduzir mudanças de verdade na sua vida. Quando é que você mudou de verdade algum hábito que você tem? Parece fácil mudar um pouco todos os dias. Qual foi a última vez que você de fato fez algo diferente? Que você sentou num outro lugar da mesa? Que você se propôs a comer algo diferente? Que você começou a se exercitar e não deixou para trás? Qual foi a última vez que você mudou de verdade alguma coisa? Você precisa dar esse primeiro passo e aí quando você começar a perceber a mudança, você vai entender que isso está te beneficiando. E aí que a motivação aparece. Mas eu te dei algumas dicas também para conseguir hackear teu cérebro e aumentar a sua motivação. E uma delas é com o banho gelado, que eu te falei na aula 2 e expliquei por quê. Se você ainda não viu, você também, eu tenho certeza, assim que terminar essa aula, vai assistir de novo a aula 2. A motivação, ela vem depois do primeiro passo, ela não vem antes. Ela é uma consequência, mas você consegue trazer ela um pouquinho antes e aumentar a sua motivação com algumas características, um passo a passo aí que eu te passei. E uma das coisas que você vai fazer para isso é tomar banho gelado, eu já te expliquei por quê. E o como, de que forma você vai chegar aonde você quer. Isso aqui talvez seja o mais importante. Sem um passo a passo, sem um método, não há mudança possível. Então, se você tiver um mindset de crescimento, tiver vontade, se você estiver motivado, mas se você não tiver um método, um passo a passo, você não vai conseguir. Simplesmente não vai. Uma equipe, um time de futebol, se tiver, por exemplo, motivação, se tiver vontade de vencer, se achar que vai vencer, mas não tiver qualidade, não tiver os meios para conseguir vencer, vai perder motivada. É a mesma coisa na sua vida. Se você não tiver um método para colocar na prática
toda essa vontade, todo esse ímpeto, toda essa energia e todo esse mindset de crescimento, toda essa crença em você mesmo, quando você acredita e quando você está motivado ou motivada, sem método, você dificilmente vai conseguir. E aí quando você esbarrar nesses muros da vida, você vai ter dificuldade de ultrapassá-los. Porque na verdade, eu já te falei também, o caminho ele não é linear. Não existe rotina perfeita e não existe rotina imperfeita e rotina mentirosa. Eu já te falei isso. E dentro de uma rotina imperfeita, mas a melhor possível, você sempre vai ter, assim como todos os grandes empresários, as grandes personalidades que conquistaram, que tiveram feitos notáveis, que tiveram grandes conquistas, todos eles tiveram, 100% teve dificuldade em alguma ou em várias partes da sua vida. E o que fez deles campeões nas suas vidas? O que fez deles grandes pessoas notáveis, grandes personalidades, pessoas vencedoras? O fato de que eles são antifrágeis, de que a cada dificuldade que eles encontraram, eles souberam se beneficiar com aquilo, aprender com os erros, eles entenderam que os erros e que as dificuldades são nossos professores, que nós precisamos aprender a cada erro, senão de nada adianta errar, se nós repetirmos o erro, porque daí é burrice. Então se você aprender com o erro e souber se levantar ainda mais forte, é assim que você vai conseguir prosperar. E para isso é essencial ter método. Então lembra, para você chegar de onde você está hoje, que eu tenho certeza que não é onde você quer ficar o resto da sua vida, para você conseguir conquistar a vida dos seus sonhos, você não vai conseguir isso de forma reta. Não existe essa evolução sem dificuldades. Você vai conseguir evoluindo e caindo, mas seguindo cada vez mais forte. É assim que você vai conquistar a vida dos seus sonhos, a vida de alta performance. E você só consegue isso com um método, com um passo a passo. Deixa eu te apresentar agora aqui, por exemplo, o que é ter método na sua vida. Um estudo feito em 2001, no Reino Unido, com 3 grupos de pessoas para saber quem iria conseguir se engajar e começar a praticar atividades físicas de forma rotineira e consistente. Nesse estudo, o primeiro grupo foi o grupo chamado controle. Esse é um grupo de pessoas que só é observada. As pessoas elas são observadas e se vão praticar atividades físicas ou não. É orientado a esse grupo que eles devem começar a praticar atividades físicas rotineiramente. E eles sabem que estão sendo observados, que estão sendo estudados. Esse grupo, apenas 35% das pessoas começaram a praticar atividades físicas consistentemente. E isso por tempo médio prazo. A gente sabe que a longo prazo, muito disso não se sustenta. Mas 35% apenas do grupo A começou a praticar atividades físicas rotineira e consistentemente. O grupo B, o segundo grupo de pessoas, nesse grupo então foi feito um conjunto de orientações. Esse é o grupo chamado grupo motivado. Essas pessoas receberam palestras sobre todos os benefícios da atividade física no corpo, no cérebro, para a saúde e a longo prazo. E aí você imagina qual poderia ter sido o resultado para esse grupo, que já sabia de todos os benefícios e que sabia que poderia viver mais tempo e ter mais qualidade de vida. Surpreendentemente, apenas 38% dessas pessoas começaram a praticar atividades físicas e mantiveram isso como hábito. Então, do grupo A para o grupo B, houve apenas 3% de aumento. O que faltava então? Faltava o grupo C. Esse grupo era um grupo de pessoas que, além de receber as orientações, as palestras sobre todos os benefícios da atividade física, precisava definir dia, hora e lugar aonde iria começar e onde iria manter a prática esportiva na sua vida. Eu já te falei da importância para o cérebro de quando você quebra um hábito em pequenas etapas e torna isso óbvio. Tornar óbvio para o seu cérebro significa não ter fuga, significa não mais procrastinar. Eu já te expliquei isso nas aulas anteriores. Então, tornar óbvio é uma das etapas que pode ser feita com método. Para esse grupo que então definiu dia, hora e lugar para a prática de atividades físicas, olha só que surpreendente, 91% dessas pessoas começaram e mantiveram a praticar atividades físicas na sua vida. Tá vendo a diferença que uma metodologia simples pode provocar a longo prazo? Porque quem faz atividade física se beneficia do ponto de vista cardiovascular, doenças cardíacas, cerebrais como AVC, por exemplo, derrame, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de doenças cerebrais como a doença de Alzheimer. E simplesmente você definir dia, hora e lugar, você ter um plano, ter um método para isso, vai te fazer viver mais e melhor.
esse é apenas um pequeno exemplo. Tudo que eu estou te trazendo, desde a aula 1 até agora, é uma parte de um método muito maior, muito mais completo. Seria impossível eu trazer para você aqui todas as informações, todo o método completo do Ciência da Alta Performance, porque é um método que dura horas e horas de aprendizado, é a tradução do conhecimento científico para que seja colocado na prática simples e objetivamente e de forma imediata por qualquer pessoa. Agora, eu não consigo trazer todo esse conhecimento para 4 aulas aqui. Isso seria impossível, porque é um conhecimento muito abrangente. Eu trouxe alguns conhecimentos que eu considero pilares importantes do Ciência da Alta Performance para que você entenda como é fácil reproduzir isso na sua vida. Para que você entenda que a alta performance é acessível por qualquer pessoa. Você não deve achar que a alta performance é algo só dos gênios, só das pessoas que são ricas, milionárias, só de quem já tem a vida ganha. Pelo contrário, a alta performance é um conjunto de hábitos e de atividades que todos, quando têm o conhecimento e quando conhecem o método, todos, sem exceção, podem colocar na prática e podem começar hoje mesmo a viver em alta performance. Foi justamente por entender que um método torna tudo mais fácil, que um método torna a busca e a conquista da alta performance, traz para muito mais perto das pessoas, de você, foi que eu desenvolvi o meu método, chamado método Papillon. Papillon, que é uma adaptação da palavra papillon em francês, que significa borboleta, algo para ser admirado. Então, por isso que eu chamei esse método de Papillon, porque com ele você vai entender o que vai acontecer com quem colocar em prática o meu método na sua vida para conquistar alta performance. Então isso aqui é o que vai acontecer. Vai acontecer uma metamorfose na sua vida. Você vai se ver como uma outra pessoa. Após finalizar, após concluir, entender todo esse método e conseguir colocar em prática na sua vida, eu garanto que todos conseguem, é um passo a passo prático, simples, traduzindo a ciência que é complicada para o cotidiano e para a prática. Você vai conseguir colocar em prática imediatamente. Essa vai ser a transformação. Como é que vai se dar essa transformação? Com base em 5 pilares principais. O primeiro deles é que você vai entender quais são os mini hábitos mais importantes e de que forma você vai introduzir esses mini hábitos na sua rotina para construir a base, que eu já te falei, a base de qualquer mudança duradoura, a base de qualquer mudança sustentável e de longo prazo, que é uma rotina forte. Essa rotina é construída com base em mini hábitos. E você vai entender então quais são os mini hábitos para poder incorporar, adquirir esses mini hábitos e incorporar isso à sua rotina. O segundo pilar é baseado no sono eficiente. Eu já falei aqui que sono é necessidade biológica. Sono não é opção, sono não é perda de tempo, pelo contrário. Não é à toa que se diz que nós devemos passar, que nós passamos mais ou menos 1/3 das nossas vidas deitados dormindo. Isso, de preferência, deve ser mantido. O sono é fundamental em vários aspectos. Não existe alta performance com sono deficiente. Então, a construção de uma rotina de sono eficiente, adequada, que você vai se sentir bem e não vai mais se sentir cansado, não vai mais se sentir desmotivado, começa pela aquisição desses hábitos que vão te ajudar a entrar novamente em consonância, em paralelo com a sua biologia do sono. Assim você vai dormir bem, sem precisar de medicação. A terceira grande mudança é que você vai perceber que o movimento ele é algo que precisa ser incorporado à sua vida. Se você é sedentário, se você nunca conseguiu manter a longo prazo uma rotina de movimento, não precisa ser academia toda hora, não precisa ser um exercício específico, não é isso. Precisa ser movimento. O movimento é algo inerente ao ser humano. Se você não se movimentar, se você ficar muito tempo parado, for sedentário, você vai ter chances muito altas de desenvolver uma série de doenças e de problemas, inclusive perda de performance, e você vai ser uma pessoa mais preguiçosa, mais doente, mais sonolenta, com mau humor, com uma série de distúrbios e de problemas. O método vai te possibilitar entender como incorporar movimento constante à sua rotina, sem que seja algo pesado, sem que seja algo maçante, cansativo, que seja algo prazeroso, que seja algo que você entenda o propósito, e de forma que o movimento passa a ser então uma das grandes mudanças. Você vai terminar o método, o Ciência da Alta Performance, tendo o movimento como algo participativo na sua vida. A quarta grande mudança do método Papillon é o essencialismo. Você vai entender, com base no seu propósito, quais são seus valores, seus propósitos e seus objetivos, você vai entender
o que é essencial e o que não é. E aí sim vai conseguir ter uma rotina mais focada, vai conseguir ter mais tempo. Olha só como é importante, eu vou até escrever isso aqui. Vai conseguir ter mais tempo para usar como você quiser. Isso aqui vai te dar liberdade financeira, geográfica, vai te dar liberdade para aproveitar com a sua família, com a sua namorada, namorado, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. O tempo que vai te sobrar vai ser tempo de qualidade para você aproveitar mais a sua vida. E isso vai sobrar tempo quando você conseguir definir qual é o seu essencialismo. E o quinto grande pilar, a quinta grande mudança, na verdade, é o fechamento. É a conclusão de toda essa mudança que vai acontecer com base na metodologia do Ciência da Alta Performance. É, por fim, a sua alta performance. Você vai definir qual é a sua alta performance, ou seja, você vai definir com base nos objetivos, nos planos, nos propósitos e com base nas suas possibilidades e no que você quer fazer, onde você quer chegar, nos seus sonhos, você vai traçar uma estratégia consistente, sólida, baseada na ciência, que vai te possibilitar com que isso seja mantido a longo prazo, que seja sustentável. E aí sim você vai poder dizer que você é uma pessoa de alta performance, porque você vai ter todos os elementos para conquistar o pódio, o primeiro lugar na sua vida. Agora, pensa aí, qual é a sua metamorfose? Qual é a mudança que você quer na sua vida, que você quer ter daqui a 5, daqui a 10 anos? Escreve no chat aí para eu saber, qual é a sua mudança? O que você quer mudar? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Eu quero saber qual é a sua metamorfose. Por que processo de mudança você espera passar? Bom, todo o conteúdo que eu te trouxe aqui até agora, eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai perceber todo o valor desse conteúdo na prática, na sua vida, imediatamente já começando as mudanças. É isso que a ciência vai fazer por você, é isso que a ciência faz por você. Quando você tem o conhecimento, as mudanças são uma consequência lógica e necessária. Por isso que conhecimento é a chave para a mudança. Todo o conteúdo que eu trouxe aqui, até agora, nessas 3 aulas, eu tenho certeza que é um conteúdo de extremo valor para a sua vida. Se você se dispuser a colocar na prática todo o conhecimento que eu trouxe aqui, que a ciência traz para nós colocarmos em prática e mudarmos as nossas vidas, você vai perceber diferenças imediatamente. Agora, se você quiser conhecer o método completo, quiser seguir comigo daqui para frente e quiser ter acesso às mais de 50 aulas do Ciência da Alta Performance, ao método completo, a toda a metodologia do passo a passo de como você vai implementar as mudanças na sua vida, do início ao longo da sua jornada até o fim, até que você consiga de fato concluir essas mudanças na sua vida. Como é que você vai fazer esse passo a passo? Esse passo a passo completo é o meu curso online e pago. E eu vou te mostrar agora quais são as mudanças que você vai entender, porque você vai passar se você fizer o Ciência da Alta Performance junto comigo. Antes de eu te explicar a estrutura do Ciência da Alta Performance, deixa eu te explicar mais uma coisa. Por que ciência? Por que ciência da alta performance? Na verdade, a ciência é um conjunto de métodos. Ciência é teste. Ciência significa que dezenas de milhares de pessoas já foram estudadas, já foram observadas e já passaram por testes, para que essas conclusões sejam trazidas para uso prático, para a sua vida. Então ciência é o respaldo que você precisa para não ser vítima de achismos, para não ser vítima de alguém que te traga alguma informação que tirou da sua própria cabeça ou que tirou de algo que percebeu que funciona para algumas pessoas. A ciência é um método capaz de mostrar o que funciona para a imensa maioria das pessoas. É por isso que eu te garanto aqui que o Ciência da Alta Performance é um método que, se colocado em prática da forma que eu recomendo, que eu ensino, ele funciona para todas as pessoas. Não existe restrição por idade, não existe restrição por gênero, por classe social, por classe econômica, não existe. O Ciência da Alta Performance, para você entender um pouquinho a estrutura do método, ele é fruto da observação dos mais de 70 mil alunos que eu já mentorei e que eu já dei cursos online. Essa observação me proporcionou entender quais são os métodos mais eficientes para que sejam colocados em prática por qualquer pessoa. Mais de 70 mil pessoas já validaram esses métodos. Além disso, meu conhecimento de neurocirurgião e de neurociência também estão todos colocados aqui de maneira fácil e acessível. Você não precisa ter absolutamente nenhum conhecimento de neurologia, de neurociência, de nada disso aqui.
porque eu vou te explicar tudo do zero. E não só isso, como os métodos que eu coloquei em prática na minha vida e que funcionaram e funcionam até hoje. Para uma rotina forte, de alta performance, para eficiência, para viver em alto rendimento, para alimentação, para atividades físicas e para independência financeira e geográfica. Essa grande metamorfose que eu já te falei, que é o que vai acontecer com o que eu chamo de método Papillon, o como vai acontecer está escrito, está estruturado aqui. Agora eu quero te explicar um pouquinho sobre os pilares do curso, sobre os pilares do Ciência da Alta Performance. E o grande pilar central, o início de tudo, de toda modificação, vai ser a compreensão do porquê que nós precisamos nos realinhar com a nossa biologia. Eu dei um pouquinho, uma palhinha disso aqui nas aulas 1 e 2. E eu vou te falar em detalhes por que nós precisamos e em que aspectos nós precisamos nos realinhar com a nossa biologia. Sono, movimento, alimentação, convivência, motivação, realinhamento com o ciclo circadiano, com o relógio biológico e como tudo isso impacta nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores e na nossa vida, na prática, na performance. Você vai entender como é que nós evoluímos e como é que nós podemos, sem ter que andar em caverna, sem ter que pular em árvore, sem ter que caçar, usufruir de todos os benefícios que a ciência já conhece, que foram obtidos ao longo do processo evolutivo. Depois de entender esse pilar central, a primeira grande mudança vai ser, logicamente, para você começar a estruturar a sua rotina de alta performance baseada em mini hábitos essenciais, fundamentais que você não pode deixar para trás. Para isso, eu vou te dar um passo a passo prático para entender quais são esses hábitos e quais você deve incluir primeiro na sua rotina para começar a construir uma vida de alta performance. Existe uma sequência lógica e necessária para você cumpri-los. Para isso, também você vai entender como é que nós devemos dividir a nossa rotina em 3 etapas, o nosso dia em 3 etapas. E isso tem a ver com produção de hormônios e de neurotransmissores. Mais uma vez aqui vai entrar adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina. E é importante que você entenda como o seu organismo se comporta ao longo das 24 horas do dia para que você possa alinhar suas atividades e a sua rotina e encaixar com essa predisposição que nós temos, que é genética, que é biológica. Eu vou te explicar isso e vou te explicar esse passo a passo, além de você entender também como você vai incluir o desconforto na sua rotina, não só a exposição deliberada ao frio, mas outras formas de desconforto, de hormese, como eu já te falei, como a exposição deliberada ao calor, como as atividades físicas, que são algo central, então elas também estão aqui no primeiro módulo, para você começar a ser consistente na prática de atividades físicas. E eu vou te explicar que isso não precisa ser e não deve ser um grande salto. Eu vou te dar uma técnica que todo mundo consegue aplicar para começar e não abandonar as atividades físicas. E você também vai poder, a partir daqui, ser uma pessoa com um sono eficaz, reparador, que vai ter então a base para acordar descansado, com motivação, com força, com foco, para poder exercitar e executar a sua alta performance todos os dias da sua vida. A questão aqui é ter consistência. Essa vai ser a grande transformação desse primeiro pilar. Consistência para a sua vida, com foco e com objetivo. Você vai entender quais são os aspectos mais importantes e como você pode, de forma consistente, incluí-los na sua rotina. O segundo grande pilar vai ser o da motivação. Lembra que eu te falei que as pessoas motivadas, elas só se motivam, na verdade, depois de dar o primeiro passo. Esse aqui é o seu primeiro passo. E só depois disso é que você vai entender como a motivação vai ser aplicada na sua vida. Como é que você vai poder masterizar, como é que você vai poder multiplicar a sua motivação. Como é que você vai hackear o seu cérebro para produzir mais hormônios, mais neurotransmissores que vão te motivar, mais dopamina, mais serotonina, mais beta-endorfinas. Você vai entender melhor todo esse armamentário que você tem. Eu já te falei que você tem a Ferrari e esse aqui vai ser o início do manual de instruções simplificado, na prática, detalhado, mas que todo mundo vai aplicar e com facilidade. Uma criança poderia aplicar essas técnicas aqui. São técnicas científicas, lembra? Elas foram testadas e elas foram comprovadas. Então isso aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça. Isso aqui é um conjunto de métodos que a ciência respalda, que a ciência traz como métodos eficazes. Mais uma coisa que é super importante. Se você quer largar algum vício, se você quer abandonar um comportamento que você considera ou identifica como ruim, que te afasta da sua alta performance, esse vai ser o momento de você colocar isso na prática.
Eu vou te dar também rotinas de mini hábitos para você abandonar comportamentos de vício e comportamentos ruins para a sua rotina. Sabendo desse passo a passo, você não vai mais ser uma pessoa que procrastina, você não vai mais ser uma pessoa que tem vícios como cigarro, como sedentarismo, como sono ruim, dormir muito pouco, dormir muito tarde, vícios que te tiram tempo e que te afastam dos seus sonhos. Você vai entender isso como um passo a passo prático, nesse segundo pilar, nessa segunda transformação pela qual você vai passar no Ciência da Alta Performance. Você vai conseguir acordar mais motivado, acordar sem ajuda, sem relógio, sem despertador, e ser uma pessoa que aprecia mais a sua vida, porque você tem ali uma vida composta por mini hábitos que você sabe aonde vão te levar. Você vai ter seu propósito em mente, e com o propósito sempre, constantemente na sua mira, no seu alvo, você vai construir essa vida, essa rotina e essa vida de alta performance com a minha ajuda e com a ajuda da ciência. E você vai trazer todos esses benefícios para a sua vida em poucos dias depois que você começar o curso. Depois de estar pronto, de construir a base da sua mudança, depois de saber como você vai ser mais motivado, como você vai acordar com vontade, você vai entender muito mais sobre o seu cérebro. Eu já te falei, o cérebro humano é a estrutura mais espetacular de todo o universo. E ela não é inacessível, pelo contrário. Sabendo o que a neurociência conhece, o que a neurocirurgia já nos ensinou, sabendo isso de forma fácil, eu vou te traduzir todo esse conhecimento de forma que todos possam usar isso na sua vida. Você vai conseguir, olha só, construir uma memória à prova de falhas. O cérebro, ele é como um músculo. Ele funciona se você exercitar. Eu vou te explicar qual o passo a passo, quais os exercícios, de que maneira você vai trabalhar e exercitar seu cérebro para sair com o cérebro musculoso, para conseguir conquistar mais inteligência e mais performance cerebral. Você vai melhorar então a sua memória, porque não existe memória ruim. Existe memória bem treinada ou memória mal treinada. Memória é questão de técnica. Eu vou te ensinar quais são as técnicas e como é que você não vai mais esquecer de nomes, como é que você não vai mais esquecer compromissos, como é que você vai conseguir aprender algo e não esquecer mais. Seja quando você lê um livro, você vai começar a lembrar da história para contar para quem você quiser, seja para aprender algo para um concurso, para a escola, para a faculdade, tanto faz. Você vai usar para o objetivo que você quiser, mas eu vou te dar as ferramentas para desvendar e para destravar o seu supercérebro. Agora eu te pergunto, quanto vale toda essa transformação? Qual seria o preço da sua transformação? Que você não fosse mais procrastinador, que você pudesse entregar com 100% de eficiência de performance, com toda a sua capacidade física e mental. Se você pudesse extrair isso de você e seguir com isso em toda a sua jornada, em toda a sua vida, qual seria o preço dessa transformação? É amanhã que eu vou te mostrar então qual vai ser o valor para você ter acesso ao Ciência da Alta Performance. Quais serão as formas de pagamento, como você vai poder acessar as aulas, de que forma elas vão ficar organizadas e como vão ficar disponíveis para o seu acesso. Vou te falar sobre os 13 bônus detalhadamente, um por um, quais são esses bônus, o porquê de eles estarem ali e o que isso vai agregar à sua transformação. Inclusive, olha só, o bônus especial da minha mentoria. É uma mentoria entregue ao vivo, com 6 encontros, que eu vou te explicar amanhã quais vão ser os conteúdos abordados nesses encontros e de que forma isso vai completar a sua transformação e vai ser um catalisador, vai aumentar a velocidade da sua transformação e aumentar a eficiência. Eu vou me comprometer 100% com a sua transformação. Mas isso é amanhã, eu vou te entregar todas essas informações. Agora, é importante, se você ainda não está dentro do grupo de WhatsApp, não perde tempo. O link para o grupo de WhatsApp da Jornada da Alta Performance tá no chat e tá na descrição desse vídeo. Lá a minha equipe vai te passar todas as informações importantes, não corre o risco de perder coisa importante, hein? E também vai ser divulgado lá todo o material complementar da jornada. E se você está comprometido com essa transformação, se esse conhecimento aqui tem valor para você, e se você estiver comprometido realmente, vai agora lá no meu Instagram, @Dr. Marcelo Roxo, que a minha equipe está postando agora uma foto. Vai lá e comenta #sou100%. Se isso aqui tudo faz sentido para você e se você está comprometido, vai lá, não deixa de comentar. Eu quero ver quem vai comentar, eu vou responder todos os comentários. É isso, te vejo amanhã na 4ª e última aula da Jornada da Alta Performance. Esse que vai ser o primeiro passo para a maior transformação da sua vida. Até amanhã.